tarde, Alessio. Boa tarde, Francilene. Então, vamos dar início à palestra de hoje, né, gente? Com o professor Alessio Carlos Chorelli, que está falando para a gente sobre o mês de boi de corte na fase de cria. Seja bem-vindo, Alessio, à palestra. A gente agradece essa parceria. Pode dar início. Boa tarde a todos, né? Já quero, né, inicialmente agradecer o convite feito pela escola, né, agradecer ao professor Dalvan pelo convite. É sempre um prazer, né, poder estar ajudando, né, se estar colaborando com a escola, né. Para aqueles que não me conhecem, né, eu trabalhei aí de 2015 até meados de 2018, se não me engano, foram bastante tempo, bastante experiência, né, e também fui da primeira turma da escola, né, de 2006 até 2009, a gente estudou aí, né, na primeira turma que se formou no colégio, né, tenho grande apreço, né, pela escola, gosto muito, né, da metodologia de ensino que a escola desenvolve, né. E quando o Dalvan, né, me convidou, né, para dar uma palestrinha, né, falar alguma coisa para vocês, né, fiquei muito feliz, né, muito satisfeito, né, em aceitar o convite. Então a gente, né, propôs o tema, né, de falar um pouco sobre o manejo de bovinos de corte, né, na fase de cria, né, e vou tentar dar, né, uma visão de gestão para esse tipo de manejo que é desenvolvido, né, no sistema de gado de corte. A gente escolheu o gado de corte, né, para inicialmente porque ele é um jeito mais fácil de se produzir, né, e fácil, eu diria assim, né, um jeito mais tranquilo de produzir do que o gado leiteiro, né, a parte reprodutiva principalmente, e a fase de cria ela está mais relacionada com a parte de reprodução desses animais. E o gado de corte hoje ele está no ápice, né, do dia a dia, né, do brasileiro. Então a gente vê muitas notícias, né, de como a carne ela está cara, né, de como a carne está difícil, né, do brasileiro consumir ela. Muito isso em função do quê? Né, daquela peste que a gente teve, uma peste suína que teve na China, né, e que desolou, né, todo o plantel de matriz lá da China, né. Então, como temos muitos chineses hoje, mais de 1 bilhão de chinês, e eles consomem, né, muita carne, eles têm que consumir, então a carne mais barata que se encontra hoje no mercado é a nossa carne brasileira. Ela é a melhor carne, né, que existe no mercado hoje. Por quê? A nossa carne, ela vem 95% de toda a carne produzida, ela vem de área de pastagem, né? Então o nosso boi é aquele boi, né, conhecido como boi verde, né, aquela carne verde, ou seja, uma carne de excelente qualidade, né, não tem aquele gosto, né, de produtos utilizados em confinamento que acaba fazendo com que você tenha, né, um sabor indesejável dessa carne, né. E aqui eu trouxe, né, só um gráfico, né, para vocês terem uma noção, né. Esse gráfico aqui foi feito até fevereiro desse ano, é o indicador de boi gordo, né, da CPEA, e temos aí uma média, né, de arroba de R$300 por arroba, né, pago para o produtor, né. Se a gente avaliar de março de 2020, ela estava em R$200 uma média por arroba, hoje, né, estamos em torno aí de R$300 por arroba, né, isso é uma média feita no país inteiro, né. Então, em Rondônia, né, eu trouxe esse gráfico aqui para a gente dar uma pequena ideia, né, do valor pago para o produtor, em torno de R$256 por arroba, né, isso aqui também no ano de 2021. A gente tem que a fase, né, de engorda, de terminação do gado de corte, ela é a fase mais rentável. Por que ela é a fase mais rentável? Porque é ali que o produtor vê o dinheiro no bolso. Hoje, se a gente pegar aí um boi terminados
aproximadamente de 20 arrobas, né, que hoje ninguém mata mais boi de 18 arroba, é de 20 arroba para cima, então 20 arrobas a 256, então dá mais de R$5.000, né, por animal, né. Mas só que, para esse boi chegar na fase, né, de crescimento e terminação, primeiramente, né, tem que se produzir um bezerro, né, então não tem como você pular essa fase de produção, né, que é a fase muito importante. Aqui eu trouxe como uma pequena introdução para vocês a composição do sistema produtivo, né? Então, o sistema produtivo do gado de corte, ele é dividido praticamente em 3 fases: a cria, né, a recria e a engorda. A cria é a fase, né, que vai compreender desde o nascimento do bezerro, ou antes ainda, né, desde a concepção desse bezerro, desde quando você vai realizar a parte reprodutiva desse animal, até a desmama. A recria, no caso, ela vai ser uma parte que vai compreender desde a desmama desse animal até ele ir para a fase de engorda, né, que seria os últimos 6 meses desse animal antes do abate. E a engorda, né, ela pode ser realizada tanto a pasto, né, quanto em confinamento. A maioria do nosso sistema produtivo, ele é a pasto, né, o sistema de engorda, né. Aqui, como eu já acabei abordando, né, a fase mais rentável do sistema de criação é a engorda, né, só que essa engorda, ela depende exclusivamente da fase de cria, né, então é na engorda que a gente vai ter um animal precoce, um alto desempenho e uma alta rentabilidade. Ela vai estar correlacionada inicialmente com a fase de cria, porque quando você cruza, né, um touro de excelente qualidade com uma matriz de excelente qualidade, você tem, né, uma geração de precocidade, né, no animal, ou seja, antigamente abatia-se, né, boi com 4 anos de idade. Hoje já temos cruzamentos industriais que você está abatendo aí animais com 18 meses de idade, né, então você tem um ganho de tempo, né, uma rentabilidade, uma taxa de giro muito grande, né, no rebanho de vocês. Então, né, nesse caso, né, o destaque deve ser dado à fase de cria, que é lá na fase de cria, né, que você vai determinar como serão as próximas fases, perdão, tá? Tanto a fase de recria quanto a fase de engorda. Ela é totalmente e exclusivamente dependente da fase de cria. Então, essa fase ela vai compreender desde o preparo das matrizes e dos touros, né, até a fase do desmame. E essa fase, ela é a fase que você acaba tendo um gasto maior. No final, eu vou mostrar para vocês, né, esse gasto que a gente tem para a produção de um bezerro. Então, a cria, ela é a fase de maior dificuldade que a gente encontra no sistema produtivo. Por quê? A cria, todo mundo que vai mexer com gado de corte, vai mexer com o quê? Vai mexer com vacada, vai mexer com cria. Nem todo mundo tem uma visão de que a fase de cria ela é muito importante. Então, é nessa fase de cria que a gente tem baixo controle zootécnico. O que seria esse controle zootécnico? Seria falta de anotação, baixa taxa de natalidade, ou seja, baixa taxa de nascimento de bezerro, a idade ao abate, né, ou a idade ao primeiro parto, muito tardias, né? Então, uma novilha, hoje, ela deveria estar emprenhando com 1 ano de idade. Geralmente, né, em sistemas com baixo controle zootécnico, ou sistemas arcaicos ainda, né, de exploração, você tem que essa idade ao primeiro parto, ela vai ocorrer bem mais tarde. Então, a novilha vai ter o seu primeiro bezerro com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Tudo isso vai gerar custos dentro de uma propriedade. Para você manter hoje um animal dentro de uma propriedade, você tem desembolso, tá? Seja ele, né, de pastagem, seja ele de nutrição, principalmente a parte nutritiva, né, se gera-se gastos excessivos, né, quanto você tem um animal que permanece muito tempo no seu rebanho sem que ele produza nada, né? E qual que é o lucro da vaca? O lucro da vaca
é o bezerro. O lucro da vaca não é quando você vende ela para o frigorífico. O lucro da vaca é quando você vende um bezerro de excelente qualidade, quando você vende um bezerro que desmama com bom peso, né, um bezerro que desmama precoce, né, um bezerro que tenha uma qualidade, né, que o comprador possa pagar por aquele valor. Aqui, né, a gente não conseguiu fazer a apresentação certinha, né, então a gente está no modo de edição ainda, então o ideal, uma taxa de natalidade que a gente teria no sistema seria de 75 a 80%. Hoje temos taxa de natalidade, né, acima de 90%, que seria o ideal. Ou seja, um exemplo, se você tem 100 vacas no seu rebanho, né, então você vai ter uma taxa de natalidade que a gente pega 80%, que 80 vacas vão parir. Ou seja, você está perdendo aí por ano 20 bezerros. Né? Se a gente levar para 90, você está perdendo 10 bezerros. Isso gera um custo muito grande, gera um prejuízo enorme para o produtor no final do ano. Né? Então, no sistema de cria, o que o produtor ele deve preconizar? Ele deve preconizar o aumento da taxa de natalidade, ou seja, aumentar, fazer com que o máximo de animais, né, de fêmeas, de matriz dentro do seu rebanho, possa reproduzir. Né? Quanto mais nascimento ele tiver no seu rebanho, mais eficiente, mais alto vai ser essa taxa de natalidade. E não adianta só os bezerros nascer, né? Eles também não podem morrer depois que eles nascem. Então, você tem que pegar e reduzir ao máximo essa taxa de mortalidade. Como que se reduz taxa de mortalidade? Reduz fazendo cura do umbigo correta, fazendo o manejo sanitário correto desse animal, dando a nutrição de qualidade para esse animal, né? E também, né, se você reduz a taxa de mortalidade, você eleva a taxa de desmame desses animais. Então, elevando a taxa de desmame, você tem uma maior relação de produção de bezerros por hectare, ou produção de bezerros por vaca exposta, né, que é o último dado que eu iria falar para vocês. Então, quanto maior essa relação de quilo de bezerro desmamado ou número de bezerro desmamado por vaca exposta, mais eficiente é o seu sistema. Mais alta é essa taxa de natalidade, mais alto ou mais baixo é elevada a taxa de mortalidade do seu rebanho. Então, o que a gente tem que fazer para ter uma cria eficiente? Né? Também reduzir a idade ao primeiro parto, né? A gente não quer que uma novilha leve aí 2 anos, 3 anos para poder emprenhar. Como que a gente reduz a idade ao primeiro parto de uma novilha? Isso aí é simples, comida, né? Principalmente comida e principalmente sanidade, tá? Reduzir a idade ao primeiro parto, quando é que uma novilha vai entrar em reprodução? Uma novilha Nelore hoje, padrão, ela vai entrar em reprodução quando ela atingir em torno de 60% a 70% do seu peso adulto. Né? Traduzindo isso, né, para uma linguagem mais fácil, uma novilha vai entrar em reprodução quando ela atingir em torno aí de 300 quilos de peso vivo. Okay? Então, se uma novilha chega aos 300 quilos com 12 meses, então ela vai entrar em reprodução com 12 meses. Se a sua alimentação na propriedade é ruim, né, se você não faz o manejo correto, não faz a nutrição correta desse animal, ele vai levar, né, para ganhar esses 300 quilos, 2 anos. Então, ela vai emprenhar, né, quando ela atingir 2 anos de idade. Né. A gente pode ver muitos exemplos disso, né, que pessoal que trabalha com a pecuária leiteira. Às vezes, né, o cara, né, suga muito os bezerrinhos, né, e acaba fazendo o quê? A bezerra dele, que seria a sua futura matriz, né, ela acaba fazendo com que, né, ela tenha um desempenho abaixo do esperado. Então, ela vai levar muito mais tempo para atingir o peso ideal para que ela possa se reproduzir. Né? Então, ele deve preconizar o aumento da produção de quilos de bezerro por hectare. Né? Para ele aumentar essa produção, ele tem que aumentar a taxa de natalidade, ele tem que aumentar a taxa de fertilidade do seu sistema, reduzir mortalidade, elevar a taxa de desmame, né? Então, tudo isso vai influenciar de quantos bezerros a mais ele vai desmamar. Se ele desmama mais bezerro, ele vai vender mais bezerro. E, consequentemente, a sua renda ela vai ser maior
relacionado a cada animal, né? Então, aqui, em resumo, a fase de cria não é só produzir bezerro, tá? Então, essa fase de cria, ela é também cuidar da vaca e do touro, né? Então, os cuidados da vaca e do touro são muito importantes, porque eles que são a forma para fazer bezerro, né? Ninguém mais sabe fazer bezerro, só a vaca e o touro, né? E também, né, temos que preparar a novilha para a reprodução. Preparar esse animal é dar uma nutrição correta, é fazer o manejo sanitário correto para que esse animal possa ter o melhor desempenho possível, né? E essa novilha, ele é um animal crítico dentro do sistema reprodutivo. Por que ele é um animal crítico dentro do sistema reprodutivo? Porque a novilha, ela para emprenhar, ela tem as mais altas taxas de fertilidade, tem as mais altas taxas de prenhez. Só que quando ela pare, ela demora muito para se recuperar. Porque a novilha, quando ela emprenha, ela está ainda em fase de crescimento, né? Então, esse é um animal que se torna muito caro dentro do sistema reprodutivo, né? Esse animal, ele tem que comer para ele crescer, né? Tem que comer para cria, e depois ele tem que comer, ter uma alimentação que possa suprir as suas necessidades fisiológicas, as do bezerro, né? E provavelmente de mais um bezerro que ela estaria na barriga, então ela teria que comer para 3. Quando, né, abrindo parênteses para gado leiteiro, essa novilha, ela tem que comer praticamente para 4, né? Para ela mesma que está em crescimento, para o bezerro que está mamando, o bezerro que está ao pé dela, e ainda a produção de leite, né? Então, muitas vezes a novilha, ela é muito judiada, então é um animal muito crítico dentro de um sistema reprodutivo, tá? Se vocês tiverem dúvidas, né, vocês podem anotar e depois eu tento tirar as dúvidas, né, que vocês tiverem ao final, ok? Então, a reprodução, ela é extremamente importante, né? Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de um sistema de monta, de monta natural. E a gente tem várias outras metodologias, né, para fazer com que a fêmea tenha, né, uma gestação. Ou seja, temos o método de reprodução de monta natural. O que seria esse método de monta natural que a gente chama? Seria o sistema com que o animal, né, ou seja, a matriz, vai ficar com o touro o ano todo. É o método mais comum que a gente vê em todos os sistemas reprodutivos, né? A maioria dos produtores de cria estão utilizando esse sistema ainda. Só que esse é um sistema, né, que cada dia está ficando mais para trás, cada dia está ficando mais arcaico, né? Então, hoje em dia, os produtores já estão trabalhando com a estação de monta. Eu até deixei ele selecionado aqui, que eu vou falar um pouco mais sobre essa estação de monta. E a gente tem os métodos, né, de reprodução artificial, que seria a inseminação artificial, né, que seria um método que é já bastante empregado, né? A gente tem o IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, que ele é muito utilizado em gado de corte. Os produtores, né, estão utilizando muito, né? É aí que você consegue ter um melhoramento muito expressivo do seu rebanho. Você consegue produzir animais de excelente qualidade, né? Você tem a FIV, que é a fertilização in vitro, né? E você tem também a transferência de embrião, né? Esses daí são os principais métodos, né, de reprodução. Mas hoje eu quero mais falar um pouco mais sobre a estação de monta, né? A estação de monta, ela nada mais é do que você ter um período em que as vacas vão ficar junto com o touro e um período que essas vacas vão ficar sem o touro. É uma tecnologia muito simples e fácil de implantação e que traz um resultado fantástico para a propriedade, né? Você não tem que, praticamente, vamos dizer, o seu investimento é muito baixo. No máximo, vamos dizer que você tem que fazer um piquete para separar o touro das vacas, né? Então, ele consiste, né, num período em que as vacas ficam com o touro e outro, né, que vão ficar sem o touro. O próximo slide eu vou
tentar, né, exemplificar melhor para vocês como que faria essa estação de monta. Então, ela vai ter um período, por exemplo, né, quando a gente sempre inicia essa estação de monta, ela inicia com 6 meses o touro junto com as vacas e 6 meses o touro sem as vacas. Aí, né, muitos produtores questionam, mas então eu vou perder 6 meses de cio da minha vaca. Eu vou ficar 6 meses sem nascimento de bezerro. Não necessariamente. Né? No próximo slide, vocês vão ver que vai ser um sistema, né, que você vai ter um melhoramento, uma eficiência maior do sistema de reprodução. Você vai ficar período sem nascimento de bezerro? Vai. Vai ter uma redução no início da sua taxa de fertilidade, da sua taxa de concepção? Pode ser que tenha. Só que as vantagens que ele vai trazer vão ser muito maiores do que essas perdas que vocês inicialmente vão ter. E vocês vão recuperar essas perdas depois. Tá? Então, essa estação de monta, ela tem como principal vantagem o controle sobre a época de nascimento dos bezerros. Então, vocês vão escolher que época que vai nascer o bezerro, né? E qual que é a melhor época para o bezerro nascer? É a época seca, ou seja, quando está chovendo menos. Na nossa região, né, a gente tem duas fases bem distintas. Seria a fase do inverno, que seria o período que nós estamos agora, que seria as chuvas, né, que elas vão de outubro a março, abril, por aí, né, tem ano que se estende mais, tem ano que se estende menos. E o período de seca, né, que vai de abril, maio, até setembro, outubro. Né, então, esse seria o período ideal para o bezerro nascer. Então, é aí que você vai escolher a época de nascimento do seu bezerro. A melhor época de nascimento seria a época das secas, né? Outra vantagem que você tem na estação de monta é a formação de lotes homogêneos, né? O que são lotes homogêneos? São lotes iguais. Então, se seus bezerros vão nascer num período de 6 meses, um exemplo, então o bezerro mais velho que você vai ter dentro da propriedade e o mais novo, a diferença de idade dele vai ser de 6 meses, né? Com isso, você consegue fazer uma venda maior de lotes, né? Você consegue juntar um lote maior de bezerro para vender, você consegue trabalhar com a suplementação, né, que eu vou abordar mais à frente também. Você consegue ter uma barganha maior no mercado. Né? Você falar, eu tenho 50 bezerros para vender, em vez de você falar de ter 5 bezerros para vender, hoje em dia, né, você consegue ter melhor eficiência. Você tem uma facilidade de descarte de matrizes improdutivas. Por que uma maior facilidade de matrizes improdutivas? Porque quando você coloca o touro 6 meses junto com as suas vacas e tira o touro 6 meses, né, suponha que dentro de 6 meses, essa matriz que ela não emprenhar, que ela não produzir um bezerro, quer dizer que ela é uma matriz muito ruim, que é uma matriz que está improdutiva. E uma matriz improdutiva gera um custo muito alto dentro do sistema produtivo. Ok? Então, o período ideal para o nascimento do bezerro é o período seco, né, o período que a gente tem menos chuvas. Temos, nesse período, baixa incidência de doenças e parasitas, tá? Principalmente parasitas, né, um exemplo, parasita carrapatos, tá? Você tem menos incidência de doenças sobre o imbigo desse bezerro, ok? Você vai fazer um desmame na transição de águas para secas, tá? Esses, né, vocês podem perguntar, mas não é ruim que o bezerro vai pegar um período de pastagem ruim? Sim, mas para isso a gente pode lançar mão de outros sistemas, de outras tecnologias que eu vou falar mais para frente aqui para você suprir essa deficiência aqui de pastagem. Início da estação de monta, né, junto com o início das chuvas, né, na região, né, e a primeira estação de monta, ela deve ser de 6 meses, né. Isso aqui é uma regra geral? Não. Né? É uma receita de bolo? Não. Né? Isso aí vai de cada propriedade, vai de cada produtor, vai de cada sistema que a gente estiver trabalhando. Ok? Como que funciona, né, uma estação de monta? A estação de monta, ela é simples, né, como eu disse para vocês. Nada mais é do que 6 meses com o touro, 6 meses sem o touro, inicialmente.
Depois, nos outros anos, a gente pode ir reduzindo isso de acordo com a análise, né, do sistema que vocês vão tendo, né, da eficiência da reprodução que está tendo dentro da propriedade. Aqui eu tentei ilustrar para vocês, né, aqui o ano de 2021, eu já comecei aqui em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né, 2022, 2023, até o ano de 2024, né, como que seria uma implantação de uma estação de monta dentro desse sistema. Inicialmente aqui, para você ter a primeira estação de monta, esses períodos dos meses aqui, o touro não deveria estar junto com as matrizes, ok? Então, já deveria ter separado os touros antes das matrizes, tá? Para eles entrarem em estação de monta. Então, quando a gente iniciaria a estação de monta esse ano, inicialmente de 6 meses, você começaria, um exemplo, em outubro, abrangendo novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Esse período aqui, né, você colocaria o touro junto com as vacas de vocês, né, junto com as vacas do produtor, ok? Então, nesse período, o touro vai permanecer. Terminando esse período, né, que o touro fica junto com as vacas, esse touro seria retirado das matrizes em abril, ou no início de abril, ou final de abril, depende de quando você inicia a estação de monta. Aqui, o touro é retirado do sistema, ou seja, vai para um piquete separado das matrizes. Ok? Então, 6 meses com o touro, né, e mais 6 meses sem o touro. Então, a primeira estação de monta começa em outubro. Quando é que vai nascer o primeiro bezerro? Provavelmente o primeiro bezerro, né, o início dos nascimentos, vão ocorrer 9 meses após o início da estação de monta. Então, começa em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Provavelmente, a maioria dos nascimentos vão começar em julho, que seria início da seca, ou já meio de secas, né, que seria o período ideal desses bezerros nascerem, até janeiro, né, isso seria o período de nascimento desses bezerros, né, que seria de junho, julho, até janeiro, né, então quanto tempo vai ficar nascendo meus bezerros? Por 6 meses, né, se você tem 6 meses, né, que as vacas podem emprenhar, então a última vaca que emprenhar em abril, ela pode parir em julho, ok? Então, a desmama vai ocorrer o quê? O primeiro bezerro que nascer em julho vai começar a ser desmamado em fevereiro, né, que seria aqui no caso, pegaria de fevereiro, março, abril, maio, seria um período, né, que você tem alta taxa de produção de forragem, né, porque você tem uma elevada quantidade de chuva na região, ok? Então, a desmama aqui, ela é feita, né, de 7 a 8 meses, né, depois do tema, né. Olha, aqui, ó, você vai ver que vai chegar um momento que você vai ter nascimento e você vai ter vaca emprenhando. Então, se os nascimentos ocorrem de julho até janeiro ou fevereiro, né, quando é que você vai iniciar a sua segunda estação de monta? Você vai iniciar novamente, aqui no caso eu coloquei em novembro a abril, né, porque aqui eu iniciei em outubro, a primeira estação de monta, a segunda estação de monta eu vou fazer de 5 meses. Então, em vez de eu começar em outubro, eu comecei em novembro, né? Então, vai ser a mesma coisa. Se eu inicio em novembro, né, a estação de monta, os meus primeiros bezerros vão começar a nascer em agosto. Agosto é o quê? Está ainda no período das secas. Então, você vai ter 5 meses de nascimento novamente, né? E depois, né, mais uma desmama também de 5 meses, ou seja, você vai reduzindo o período com que o touro vai ficando junto com as matrizes. Isso você vai reduzindo, né, de acordo com a eficiência que você vai tendo, né. Então, aqui dentro um exemplo, uma vaca aqui, nesse sistema de 6 meses, ela não emprenhou.
chegou no final de 6 meses, né, ela não pegou cria. O que você pode fazer? Você deve descartar essa vaca. É uma vaca eficiente? Não. Ela teve 6 meses para emprenhar. Se ela não emprenhou, né, então é uma vaca que provavelmente você tem que descartar do seu sistema, né? Se você tinha 100 vacas lá no início da sua estação de monta, 90 pegou cria. Então, quer dizer que você tem que fazer um descarte de 10 matrizes desse seu sistema, porque são 10 matrizes ineficientes, são 10 matrizes que estão ali só comendo pastagem, só gerando custo com medicamento, com ração, com mineral, tá? Então, é um animal que não é eficiente dentro do seu sistema reprodutivo. Então, você parte para a segunda estação de monta. Suponha que você tenha também, né, fez reposição dessas 10 vacas que você descartou por novilhas, então você vai repondo, cada vez que você descarta, vocês vão repondo, né, substituindo vacas velhas, vacas magras, né, vacas improdutivas, vocês vão substituindo por novilhas, né, vacas que são mais eficientes reprodutivamente, ok? Então, isso vai, com o passar dos anos, né, você vai renovando o seu plantel. Um dos grandes problemas que a gente tem, principalmente aí na região, eu trabalhei 1 ano e meio no Senar, aí em Costa Marques, né, prestando assistência técnica para gado de corte. O principal erro que eu vi, né, de manejo que os produtores cometiam era deixar a vaca muito velha no sistema reprodutivo. Ou seja, a vaca, ela emprenhava a cada 1 ano e meio, 2 anos, 18 meses. Isso gera um custo muito grande para uma propriedade. Okay? Então, não é interessante esse tipo de animal dentro do meu sistema. Okay? De início, né, parece complexo, complicado, mas vocês vão ver que trabalhar com estação de monta é muito simples e traz muito retorno para o produtor, né? E o custo praticamente é zero. É diferente de inseminação artificial, né, que você tem que investir em equipamentos, né, tem que investir em botijão, tem que investir em sêmen, tem que investir, né, em estrutura, principalmente. Aí a ATF, né, que é já mais avançada, você tem um gasto com protocolos, que hoje, né, está em torno de R$50 por animal para você induzir um cio numa vaca, né, mas isso é uma questão mais nos próximos encontros, se tivermos mais, ok? Então, a gente não vai chegar numa propriedade e colocar qualquer tipo de animal para reproduzir, tá? Não adianta você pegar um animal que não está apto à reprodução e tentar fazer ele reproduzir, porque você vai levar prejuízo, tá? Tudo que a gente está relacionado à parte de gado, a gente quer gerar no final o que deixa o produtor satisfeito. O que deixa o produtor satisfeito? É dinheiro no bolso, né? Dinheiro no bolso significa não só ele vender um produto caro ou vender um produto bom, significa redução de custo, né? Significa ser mais eficiente, significa ser mais rentável, ok? Então, quais são os animais aptos à reprodução? As fêmeas, principalmente com bom estado, né, e condição corporal, tá? Aqui, novamente, né, está selecionado a condição corporal, né, que eu vou dar uma ênfase maior nessa condição corporal. Então, as fêmeas, para elas entrarem no sistema reprodutivo, né, tem uma maneira simples, né, e muito eficiente da gente avaliar essas fêmeas. Já os touros, né, a gente precisa de um exame andrológico completo desse animal, né, para a gente falar se ele pode entrar em sistema de monta ou não, né. Esse exame andrológico, né, ele deve ser feito por profissional, né, no caso, um médico veterinário, tá? Uma pessoa, né, que vai ter, né, uma capacidade de te falar se esse é um animal bom ou um animal ruim, né, se ele está apto ou não apto para entrar na sua estação de monta. Então, ele vai fazer um exame andrológico. O que consiste esse exame andrológico? Ele vai fazer coleta de sêmen desse touro, vai fazer a avaliação de motilidade, avaliação de vigor, né, coloração desse esperma desse touro, também vai avaliar a perímetro escrotal, né. Então, ele vai fazer um exame completo desse animal, vai ver idade, vai ver peso, okay?
Então, ele vai, né, te dar uma avaliação clínica desse animal, se ele está apto a reproduzir ou não. Já as fêmeas deveriam fazer um exame clínico? Sim, principalmente exame de brucelose, exame de tuberculose, né, exame de leptospirose, são tudo, né, doenças que podem comprometer o sistema reprodutivo, ou seja, o sistema de produção da sua propriedade. Mas a gente consegue classificar esses animais, se eles estão bons ou não, somente por essa condição corporal, ou seja, você só olhando esse animal, você consegue ter uma noção do que ele está apto ou não apto, né? O que é essa score de condição corporal? Ele é uma medida visual, né? Ela varia de avaliador para avaliador, né? A gente tem duas metodologias de score de condição corporal, né? A mais utilizada para gado de corte é o score que varia de 1 a 5, né? Para gado de leite, a gente tem um score variando de 1 a 9, né? Que você tem uma amplitude maior, e a maioria do gado de corte varia de 1 a 5. O 1 seria um animal muito magro, tá? E o 5, animal muito gordo. A gente não quer nem um animal nenhum e nem um animal 5. Que tipo de animal que a gente quer? Um animal intermediário, a gente quer um animal, né, tipo 3. Vou tentar mostrar para vocês aqui, não sei se vocês vão conseguir ver bem, né, mas aqui tem, né, fotos, né, de animais variando de um animal, aqui no caso está 1,5, até um animal 5. Então, o animal 1 é um animal muito magro, é um animal ineficiente, é um animal que não consegue produzir, não consegue ciclar, não consegue entrar em cio normalmente. E já o animal 5 é um animal também muito gordo, né? É um animal que vai ter problemas reprodutivos, não consegue ciclar normalmente, né? Não consegue produzir os óvulos normalmente, tem dificuldade no parto, tá? E é um animal que também não é ideal para reproduzir. Qual seria o animal ideal? É o animal 3, né? Animal de 3 a 3,5, né? Nesse exemplo aqui que está mostrando. Okay? Já o animal 2 seria um animal não ideal também, né? O 2,5 também não. Então, a gente quer um animal, né, que esteja não mostrando muito as costelas, né, que seria uma maneira de identificar. Olhando aqui pelo ilho, isquio e pubis, né, que são os ossos, né, que fazem parte da pelve do animal, você tem uma avaliação melhor desse animal, tá? Então, aqui eu trouxe só para vocês, né, ter uma ideia do que seria um animal tipo 1, que é um animal que a gente não quer. Então, o animal tipo 1, ele vai trazer uma taxa de prenhez, ou seja, de 65%. Por exemplo, se você tiver na propriedade 100 animais desse tipo que está aparecendo aqui na foto, né, quer dizer que 65 vão pegar cria, que vão emprenhar. Não quer dizer que essas 65 vão parir, porque pode ter muita perca gestacional desses animais, né? Então, a taxa de prenhez não garante uma taxa de natalidade, tá? Então, a taxa de prenhez é baixa, né, 65% é muito baixa, e uma taxa de natalidade, com certeza, também não seria baixa. Seria baixa, no caso. Então, essa vaca do tipo 1, score de condição corporal 1, ou seja, uma vaca magra, ela vai produzir bezerro tardio, né, e bezerro fraco. O que é um bezerro tardio nesse sentido que eu quis dizer? Ela vai demorar muito para emprenhar, tá? Então, vai ficar muito tempo para pegar cria, né? Aquele intervalo entre partos ideal que eu falei para vocês, ou, né, no caso, eu não falei do intervalo entre partos, mas, no caso, aquela novilha, né, que demora muito para desenvolver, uma novilha magra, vai ter sua idade a primeira cria muito tarde, né, vai gerar um bezerro tarde, né, e um bezerro fraco também. E tem dificuldade, né, para emprenhar, né, porque ela, a principal meta dessa vaca não é reproduzir. A principal meta dessa vaca, né, como eu diria, a principal função dela é sobreviver. Essa vaca aqui, ela só está sobrevivendo. Então, se o animal está sobrevivendo, ele não vai produzir
nada. É um animal que não vai entrar em reprodução. Ok? E já um animal de score de condição corporal 5 também é uma vaca ineficiente para reproduzir. Tem dificuldade para emprenhar, porque seu sistema reprodutivo, né, ele pode estar tomado por gordura. Né? Então, é um animal que vai ter muita dificuldade para gerar um óvulo viável. Além de ter também dificuldade no parto, porque o seu sistema reprodutivo vai estar pressionado por gordura. Então, é um animal que vai ter muita gordura nas vísceras, né, nas tripas, no caso, ou nas vísceras. Então, ele vai ter problemas para, no caso, se for parir, no momento da aparição. O que vai acontecer? O bezerro pode ficar enroscado, né, então você vai ter uma perca maior, né, de bezerros. Né, e também vai produzir bezerros tardios, né, dentro do sistema reprodutivo, um exemplo, dentro de uma estação de monta. Então, um exemplo, a gente pegar esses dois exemplos de vacas muito magras ou vaca muito gorda, se a sua estação de monta começa aqui em outubro, né, então essas vacas, se elas emprenharem, né, elas emprenhariam aqui no finalzinho, entre março e abril. Né, então, você teria, né, um sistema mais tardio, uma produção de bezerros mais tardias. Aqui é só uma maneira, né, de você avaliar o score de condição corporal, né, da região lombar, né, desses animais. Aqui seria esses ossos da parte traseira do animal, do quarto traseiro, né. Aqui tem o ilho, o isquio e o pubis, né. Então, o animal 1, né, você olhando de trás desse animal, você vai ver, né, toda essa conformação óssea, né. É um animal não ideal. O que seria um animal ideal? O animal 3, né, que você teria, né, não uma protusão aqui no lombo desse animal, né, e nem um animal 5, né, extremamente gordo, né, seria uma maneira, né, de você estar reproduzindo, né, tendo uma eficiência maior na reprodução desses animais. Então, esse animal aqui você tem que recuperar ele, e esse animal aqui você tem que fazer uma recuperação nele, né. Esse animal aqui você recupera ele, né, porque você descartar um animal magro, né, como esse exemplo aqui, é difícil, né, você não consegue descartar ele, você não consegue vender ele para frigorífico, para abate, né, mas você tem que recuperar ele, né, nutricionalmente. Esse animal aqui você pode tanto estar descartando, é um animal bom para o abate, ou você pode estar fazendo uma dieta, né, nesse animal, né, colocando ele num sistema de pastagem que eu diria menos eficiente, uma pastagem mais ruim para você conseguir recuperar esse animal, fazer com que ele regrida um pouco a sua condição corporal. Definido, né, qual o tipo de animal que a gente vai colocar em reprodução, né, isso pelo score de condição corporal e feito, né, a avaliação andrológica dos touros, né, então a gente vai colocar esse animal para fazer estação de monta, né, então esse animal tendo a sua prenhez confirmada, né, como que a gente faz para ter uma prenhez confirmada, para saber? Tem, né, que fazer um exame, né, principalmente de ultrassom ou de palpação retal, né, que também deve ser feito por um médico veterinário, né, uma pessoa habilitada para fazer esse tipo de exame clínico. Né. Então, o animal confirmado, né, a sua prenhez, né, a gestação de uma vaca dura em torno de 284 a 285 dias, né, nessa média aí, né, 9 meses de gestação, chegando próximo, né, em torno de 30 dias antes dessa vaca parir, né, o ideal é ter um piquete maternidade, né. O que consiste esse piquete maternidade? Vai ser um local próximo, né, à casa, ou à sede da fazenda, ou próximo ao retiro, né, que sempre tenha gente por perto, para você estar olhando, né, esse animal no momento dela estar parindo. E caso tenha alguma dificuldade, você possa, né, estar intervindo, né, nesse parto, né, você possa estar ajudando a vaca a parir, ou principalmente depois, né, que o bezerro nascer, se tiver algum problema, né, desse bezerro não conseguir mamar, você
auxiliar esse bezerro a mamar, né, tudo isso para reduzir perca, né. Então, esse piquete de maternidade deve ser longe de locais barulhentos, né, quanto local mais tranquilo, melhor. Um local bem arejado, né, com árvores para as vacas deitarem, né, tem que ser um local tranquilo, né, e principalmente tem que ter uma boa pastagem, tá? Uma pastagem ideal, o que seria essa pastagem ideal para colocar nesse piquete de maternidade? Seria um tipo de crescimento prostrado, né, uma grama que aguenta alta taxa de lotação, né. O que é uma grama ou um capim de crescimento prostrado? É um crescimento que ele cresce rente ao solo, né. Um exemplo, né, crescimento prostrado seria essa grama que a gente tem em casa, né, ou, né, o capim mais conhecido por todos, né, com crescimento prostrado, seria o braquiarão comum, né. É uma ótima opção para você colocar no piquete de maternidade, porque ele cresce rente ao solo, tem alta resistência a pisoteio, tá, e boa densidade forrageira, né, ou seja, produz muita massa e cobre bem o solo, tá. Não é interessante uma forrageira alta, ok? É interessante a forrageira mais baixa, né, em torno de 40, 50 centímetros de crescimento máximo dela, tá? Porque você teria uma visão melhor, tanto né, de quem está cuidando desses animais, quanto da vaca com a sua cria, né? Então, se é uma pastagem muito alta, tipo aí um colonião, ou um mombaça, né, que gera toceiras, então você acabaria, né, fazendo com que esse bezerro se perca da mãe, tá? E nesse manejo pré-parto, tá, que seria essa transferência para o piquete de maternidade, é ali que você vai identificar os problemas, tá? Identificando esses problemas, é interessante sempre anotar, ok? E a gente sabe que, para anotar qualquer coisa relacionada ao gado, né, ao gado branco que a gente chama o Nelore, é interessantíssimo, né, esses animais estarem identificados. Como que a gente identifica esses animais? Né? Quem mexe com gado de leite, coloca o nome nas vacas, a mococa, a branquinha, tá? Já o gado Nelore, por eles serem todos parecidos, fica difícil você colocar nome em todos, né? Então, qual é a maneira mais fácil? É você numerar esses animais, seja por brinco identificador, seja por marcação a ferro quente mesmo, tá? Eu prefiro a marcação ferro quente mesmo, né? O carimbo mesmo, porque você tem uma marcação mais eficiente, né? E não é tão fácil de perder essa anotação. Então, quanto mais você anota, quanto mais você faz esse registro, mais eficiente é o seu sistema reprodutivo, mais você vai conseguir comparar, né, as suas vacas, né? Ver qual vaca está sendo mais eficiente, né? Então, isso leva a uma decisão de qual você tem que descartar. Então, deve-se, né, identificar, né, notar a dificuldade do parto, se a vaca conseguiu parir normalmente, se teve a expulsão da placenta, né, se teve baixa habilidade materna. O que seria essa habilidade materna? Seria a vaca cuidar do bezerro, tá? Seria a maneira com que ela para o bezerro, se ela lambe o bezerro, tá? Se ela cuida do bezerro, se ela protege, e principalmente, né, se ela dá o leite para o bezerro, né, deixa ele mamar a quantidade suficiente, né, a produção de leite, tá? Também vai identificar se o bezerro tem baixo vigor, ou seja, se nasceu um bezerro fraco, né? Às vezes você tem a vaca lá com aquela coisa mais linda dentro da sua propriedade, né? O produtor tem ela, né? Só que ela produz um bezerro fraco, né? O bezerro toda vez tem dificuldade para mamar, dificuldade para ficar em pé, né? Então, você só vai conseguir identificar isso se você tiver anotações referente àquele animal, né? Então, vai ser nesse piquete que também você vai identificar essa primeira mamada, ou seja, a ingestão do colostro. O colostro, ele é extremamente importante. É extremamente importante que o bezerro, né, ingira esse colostro, né, que seria aquele leite mais amarelado, aquele leite mais gorduroso, nas primeiras 3 horas de vida, tá? E nessas 3 horas de vida, né, que o bezerro vai ingerir a máxima quantidade de imunoglobinas, né, que essas imunoglobinas que vai dar resistência ao bezerro até ele adquirir a própria resistência
né, produzida por ele mesmo. E sempre que a gente for manejar um bezerro, né, tem que ter muito cuidado que eles são animais frágeis, né? Ele é um animal que acabou de nascer, então o seu sistema ósseo ainda não está totalmente rígido, né? As suas juntas, né, são fáceis de deslocar, né? Então, a gente for pegar um bezerro para curar o umbigo, né, vou falar isso mais para frente, né, você não pode pegar o bezerro, levantar e jogar ele no chão, né, você pode quebrar ele, você pode machucar os ossos deles, né. Então, essa ingestão de colostro, ela tem que ser realizada nas primeiras 3 horas de vida. Quanto mais rápido esse bezerro mamar, mais eficiente vai ser essa ingestão de imunoglobinas, tá? Porque depois das 3 horas que passa esse período, né, o bezerro já começa a produzir enzimas, tá? Que vão digerir essas imunoglobinas, tá? E elas têm que ser ingeridas inteiras, ok? Então, com o passar dessas 3 horas, eles começam a produzir enzimas que quebram essas imunoglobinas, tá? Não já consegue absorver isso, né? Então vai ficar um bezerro mais fraco, né? Qualquer doença vai conseguir acometer esse bezerro mais facilmente, vai ter uma predisposição a ter problemas, né, respiratórios, problemas de juntas, tá? E também, né, pode ocorrer até mesmo, né, a morte desse bezerro, ok? Até que hora que esse bezerro deve mamar? Nas 3 horas é o ideal, mas ele deve mamar, né, até as 24 horas de vida, né, ou seja, 2 dias, aí você tem um período, né, bem grande para esse bezerro mamar, tá? E com o nascimento, né, só deve haver interferência humana, né, caso seja necessário mesmo, tá? Não é para ficar indo, né, no piquete maternidade toda hora, mexendo com o bezerrinho, pegando o bezerro, tá? Então, você só vai ter interferência humana caso o bezerro não consiga mamar realmente. Quando é que o bezerro não vai conseguir mamar? Quando a vaca tiver um teto muito grosso, tá? Ou por ele ter algum problema também de junta e não conseguir ficar em pé, ou seja, nascer um bezerro fraco, tá? Então, se a vaca tem um teto muito grosso e o bezerro não consegue mamar, isso aí já é um indicativo, né, para você descartar esse animal, tá? Ou se cria um bezerro muito fraco e ele não consegue ficar em pé, é um indicativo para você também substituir esse animal, para você pegar ele, né, e descartar e substituir por um animal, né, que consiga produzir um bezerro de qualidade melhor, né, um bezerro que consiga mamar e que não tenha, né, no caso, uma vaca com os tetos grossos, ok? Aqui, né, nessa imagem aqui, eu só coloquei para vocês, né, ter uma ideia, né, da importância, né, dessa identificação, né, da vaca. Aqui a gente tem uma vaca identificada com um brinco, tá? Então, pode ser, nesse caso aqui, não dá para a gente saber, né, mas pode ser tanto um brinco numérico, ou pode estar numerada no próprio pelo do animal, tá? Mas aqui dá para a gente identificar o quê? A numeração do bezerro. Então, quando eu vou no pasto, eu vejo lá o animal 003. Eu olho nas minhas anotações, eu consigo ver quem é a mãe desse animal, que dia que ele nasceu, tá? Posso ter registro também quando é que foi desverminado, quando foi vermifugado, quando tomou a vacina, né, no caso das fêmeas de brucelose, né, aqui em Rondônia, a única vacina obrigatória que a gente está tendo agora é a brucelose, né, então, vejo a idade desse animal, sei qual que é a idade que esse animal tem que tomar a vacina, né, no caso, a vacina obrigatória de brucelose, essa vacina em fêmeas, tá, deve ocorrer entre os 3 e 8 meses de idade. Então, eu não preciso estar chutando qual é a idade desse bezerro. Eu vou lá e vejo o bezerro 03, vejo a data de nascimento desse bezerro e sei com quantos dias e quantos meses esse bezerro tem. Então, eu sei se ele deve ou não tomar a vacina de brucelose, no caso, tá? Então, a cura do umbigo desse animal, ela é extremamente necessária, tá? Ela evita a entrada de patógenos, tá? O umbigo desse animal é uma fonte muito fácil de contaminação, tá? Então, ela deve ser feita, essa cura, né, sempre que necessário, tá? Deve ser feita. Temos hoje vários produtos aí no mercado para fazer essa cura do umbigo,
tá? Tanto principalmente para você evitar a entrada de patógeno, quanto dar, né, as populares bicheiras, né, desse bezerro, né, que acaba judiando esse animal também. Né? E algumas vezes a gente também tem que cortar esse cordão umbilical, tá? Que ele fica muito grande aqui, né? E é uma fonte, né? O bezerro deita, pisa em cima, né? Fica arrastando na pastagem, né? Então às vezes você tem que fazer esse manejo e cortar esse cordão umbilical, ok? Quando for cortar, não pode cortar, né, próximo à pele desse animal, tem que deixar aproximadamente uns 4 dedos aí, né? Para cortar. Muitas vezes, né? Pode cortar normalmente, né, e só passa aí um produto, né, para que não dê bicheira, né, muitas vezes não precisa nem amarrar, tá, mas caso, né, dê uma hemorragia muito grande, né, é necessário amarrar ele com um fio aí de algodão, tá. E é também, né, nesse piquete de maternidade que a gente vai fazer a identificação e pesagem, né, desse animal, tá. A pesagem, ela é mais chata, né, mais complexa de estar sendo feito em bezerros, tá? Mas a identificação é extremamente importante, tá? Traz grandes resultados, tá? E ele reflete na habilidade materna da mãe, ou seja, da vaca. Então, essa identificação, né, eu sei que esse bezerro aqui, 03, é filho, né, no caso da vaca, número 50. Então, se esse bezerro morre, né, eu sei, depois pela plaquetinha, quem foi, de quem é esse bezerro. Se esse bezerro é fraco, não desenvolve, tá? Eu sei que a mãe pode ter problemas, né? Ela não está produzindo leite adequadamente, né? Ela não cuida do bezerro, tá? Então pode ser um fator, né? Um critério para mim também estar descartando essa vaca do meu sistema reprodutivo, ok? A fase seguinte, né, essa vaca, né, depois que ela pare, né, que você faz esse manejo inicial, essa vaca ela pode ser transferida, né, para os piquetes normais da propriedade, né, ela não precisa permanecer, né, no piquete de maternidade. Então, a fase seguinte, né, dentro do sistema reprodutivo, dentro do sistema de cria, vai ser o quê? A desmama desse bezerro. Essa desmama ela é realizada entre os 6 e 8 meses de vida do bezerro, né? A desmama tradicional, a normal, que é feito, né, que é bem praticada. Hoje em dia, né, temos praticamente 2 formas de fazer essa desmama. Temos a forma convencional, né, que seria o quê? O que seria essa forma convencional? Você pegar e separar o bezerro da mãe, ou seja, levar esse bezerro para longe da mãe, né, que seria uma desmama mais forçada, uma desmama mais complexa, né, de ser feita. Por que eu digo mais complexa? Porque mesmo você levando esse bezerro para longe da mãe, tá, o que ele pode fazer? Ele pode varar cerca, ele pode se enroscar, né, tanto isso pode acontecer quanto com a mãe, quanto com o bezerro, né, um ir atrás do outro, né, e você acaba que muitas vezes perdendo o bezerro enroscado, né, ele enrosca as patas, né, você acaba tendo que amputar, ou tendo, né, até mesmo perca desse bezerro que você não vê. E também pode ocorrer acidente, né, também com a mãe que vai atrás desse bezerro. Hoje, alguns produtores já estão utilizando essa desmama de lado a lado. O que seria essa desmama lado a lado? Você ter uma cerca, né, no caso, e só transferir esses animais, né, de um lado para o outro da cerca, deixar eles ter contato, né. Tem vários estudos aí que você vê que tem uma maior eficiência quando o bezerro está vendo a mãe, né, quando ele pode cheirar a mãe, tá? Às vezes ele consegue até tocar a mãe, né, às vezes consegue mamar um pouquinho, mas seria o que? Uma desmama, né, mais, como diria, mais calma, né? Então você tem menores problemas, né, e é mais eficiente, né, tem maior interação entre bezerro e mãe. Tudo isso, né, se o bezerro está mais tranquilo, ele tem um maior ganho de peso, tá? Aqui, esse autor aqui em 2002, ele avaliou, né, esse sistema. Então, teve lá o sistema de desmama lado a lado e o sistema de desmama tradicional. Então, ele teve aqui, ó, os bezerros que foram feitos desmama de lado a lado, em 2 semanas,
eles ganharam 21,4 quilos de peso vivo, contra 13 quilos de quem teve essa desmama convencional, que ficava longe da mãe. Então, isso gera uma maior eficiência, né? Então, você faz com que o bezerro ganhe mais peso, né? Se o bezerro ganha mais peso, ele é um animal mais precoce, um animal mais rentável dentro do sistema produtivo. Ok? Lá atrás, quando eu falei, né, da estação de monta, que o bezerro nasceria no início das secas, né, que seria no período que teria menos opção de comida para esse bezerro, a gente consegue fazer isso com a suplementação desse bezerro, né? É um sistema que a gente chama de um sistema de creep feeding, tá? É um sistema ainda e uma tecnologia muito pouco usada no nosso regional. Está desenvolvendo? Tá, mas ainda ela é bem reduzida entre os produtores, tá? O que seria esse creep? Seria um sistema de você suplementar o bezerro através de uma ração, tá? Então, você vai pegar esse bezerro e vai fornecer a ele, tá, uma suplementação do leite da mãe. Okay? Isso traz muita rentabilidade para o sistema produtivo. Por quê? Entre o nascimento e a desmama dos bezerros, né, ou seja, de 7 a 8 meses, os bezerros ganham 45% do seu peso final de abate. Ou seja, dentre 8 meses até 8 meses de vida, praticamente o bezerro vai ganhar metade do peso que ele vai ser abatido no final, né, no caso de um bezerro macho. Então, é uma época que, se você suplementar esse bezerro, você não vai errar, você não vai ter perca, tá? O produtor sempre fala, mas eu vou aumentar o meu custo da minha propriedade. Vai, mas o resultado que você vai ter depois cobre esses custos tranquilamente. Vai ter mais mão de obra? Vai. Vai ter investimento? Sim. Mas tudo isso, tá, vai ter retorno com certeza, tá? A chance de errar é muito pouca, muito baixa, tá? E aqui, só para vocês terem uma ideia dessa importância, né, dessa suplementação desse bezerro. Nessa tabela aqui, tem um requerimento energético para bezerro de acordo com os primeiros meses de vida. Aqui, tá? Espero que vocês estejam vendo. Temos a idade, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, até os 6 meses de idade desse bezerro. E aqui é o quanto, tá, que a mãe supre da necessidade de energia desse bezerro, tá? Então, com 1 mês de idade, a mãe consegue suprir toda a necessidade do bezerro, né? Então, o bezerro não precisa de outra coisa além do leite materno. Só que a partir do 2º mês de vida, a mãe só consegue suprir 70% do que o bezerro precisa, tá? A partir do 3º mês, 63%, e assim sucessivamente. Ou seja, quanto mais velho o bezerro fica, menos a mãe consegue suprir a necessidade desse bezerro. E é aqui que a gente vai entrar com a suplementação, né, com a ração específica para esse bezerro. Então, essa ração vai fazer com que esse bezerro tenha um desenvolvimento mais eficiente, okay? Vai deixar a mãe pastejar melhor, vai fazer com que a mãe não perca tanta condição corporal, vai ter uma eficiência reprodutiva bem maior, tá? Com essa suplementação do bezerro. Okay? Quais que seriam as vantagens desse sistema de creep feeding? Tá? Aumento da taxa de crescimento corporal dos bezerros. Ok? A gente fala, né, que um bezerro, geralmente, quando a diferença de peso entre um bezerro que é tratado com ração de um bezerro que não é tratado, é em torno aí de 30 quilos facilmente. Okay? Então, você ganha praticamente um arroba a mais, né, num bezerro que você tem a suplementação e um bezerro que não tem suplementação. Outra vantagem, antecipação da fase de abate. Okay? Então, se o bezerro ganha mais peso inicialmente, tá, vai ser um animal mais precoce, vai ser um animal mais rentável, vai ser um animal que você vai, em vez de abater ele com 48 meses, 36 meses, você vai bater ele com 24 meses. Então, você ganha aí, um exemplo, 1 ano, tá, de ganho de peso desse animal. Então, dentro de 1 ano, você tem outro animal, tá, em produção e não o mesmo animal.
tem expressão, né, do potencial genético. Hoje em dia os produtores já estão trabalhando muito com o cruzamento industrial, que seria o quê? O principal cruzamento que a gente está tendo hoje na região é o Aberdeen com Nelore. Se você pegar o Aberdeen, que produz uma carne de excelente qualidade, cruzar ele com o Nelore e não der o CRIP para esse animal, vai ser um animal que não vai crescer, que não vai desenvolver. Vai ser um animal que vai ter alto índice de carrapato, vai ter alto índice de verminose, vai ser um animal que você poderia bater ele com 24 meses, você vai bater ele com 36 meses, um ano depois, ou seja, um ano a mais de gasto desse animal. Então, quando você suplementa, né, você também faz com que o animal tenha a sua expressão genética, né, faz com que o animal aumente a sua taxa de ganho de peso. Aumenta a eficiência reprodutiva da fêmea, né, já que ela não vai precisar estar produzindo tanto leite para manter esse bezerro, ele já vai ficar mais tempo no coxo, tá? E reduz o estresse da desmama, ou seja, o bezerro não vai ficar tão dependente do leite da mãe. Okay? Tem desvantagem? Tem. Aumento do custo da propriedade, já que você vai ter que aumentar a área de coxo, vai ter que fazer um sistema, né, mais apropriado para esses bezerros. Okay? Pode ocorrer baixo desempenho no início, tá? Por quê? Toda vez que você implanta algo novo, né, uma alimentação diferente, os bezerros inicialmente não vão consumir a ração de acordo com o que deve consumir. Tá? Pode ter rejeição da ração, eles não quiserem comer no início, pode ocorrer algum caso de diarreia, tá? Porque é um animal acostumado a comer uma dieta líquida, você está dando com a dieta farelada, seca, tá? E também, né, não adianta nada você ter um animal de alto potencial genético, tá? Que tem alta taxa de ganho de peso, fazer a suplementação na fase de cria e depois não dar continuidade nessa suplementação. Praticamente você anda para trás, você perde todo o seu investimento que você fez inicial. Tá? Então você fez um bezerro de qualidade, mas quando chega na fase de recria e engorda, você, né, coloca esse animal numa pastagem ruim, você coloca esse animal, né, numa suplementação ruim, ou no caso nem dá suplementação. Então tem que se manter, né, essa suplementação desse bezerro. Okay? Aqui eu trouxe só para vocês umas ilustrações, né, do que é esse sistema de CRIP. Né, por esse nome, né, em inglês, às vezes, né, a gente não tem noção do que seja, mas o CRIP nada mais é do que, aqui a gente, ó, atrás, tem o coxo das mães, das matrizes, tá? E aqui a gente tem o coxo do bezerrinho, né, construído mais baixo, tá? Aqui é mais alto que o coxo da mãe, e a gente tem o quê? Tem esse cercado em volta desse coxo. Aqui, geralmente vai ter 1,20 m de altura, 1,10 m de altura. Para que tem essa régua aqui? Para evitar que as matrizes comam o produto do bezerro. Então, aqui só vai passar os bezerros aqui para dentro. Então, na hora que a mãe vir consumir o sal mineral, na hora que ela vir se nutrir aqui, tá? O bezerrinho, em vez de ficar aqui junto com ela, vai vir no seu coxo próprio, vai comer o próprio produto dele, tá? Aqui, ó, um outro exemplo, tá? Então, aqui você tem, né, o reguado, tá? Já tem algumas exemplos que tem uma régua aqui embaixo, né? Tem uns que tem umas divisões, okay? É um sistema simples, tá? Que traz um retorno muito bom para a propriedade de um sistema de cria, tá? Você consegue vender um bezerro mais cedo, um bezerro mais pesado, tá? Você consegue aí ter um desempenho no sistema de cria que você muda praticamente da água para o vinho nos seus bezerros, tá? Você não vai ter bezerro fraco, não vai ter bezerro que, né, vai ser refugado por comprador depois, ok? Vai ter um bezerro que vai ter um desempenho muito bom. Ok? Aqui a imagem está um pouco ruim, para não falar que está muito ruim, tá? E aqui, ó, olha que simples esse sistema de CRIP, tá? O cara aí, né, com coxo cortado, nem é coberto, e galão de 200 litros, cortou, tá? Colocou o produto, né, com varão mesmo, você consegue cortar na mata, você consegue fazer um sistema muito simples, tá? E aqui os bezerrinhos entram,
a mãe está aqui fora, ela não consegue entrar, né, porque tem essa barreira impedindo, e eles conseguem ter acesso a essa suplementação desse bezerro, ok? Então, você vai ter um desenvolvimento muito bom nesse bezerro, vai ter uma bezerrada padrão, tá? E com certeza, na hora que o produtor, ou no caso, na hora que o comprador vir olhar esse bezerro, né, para comprar, tá? E se você falar que esse bezerro é de CRIP, né, com certeza ele vai, às vezes, até te pagar um pouco mais, você vai vender um bezerro, em vez de você vender um bezerro com 8, 9, 10, 11, 12 meses de idade, você está vendendo um bezerro com 6 meses de idade. E quando você vende um bezerro com 6 meses de idade, você alivia a matriz. Então, se ela estaria amamentando um bezerro até aos 10 meses de idade, né, então ela tem 4 meses aí que ela não estaria produzindo leite, né, então tudo que ela come não iria para a produção de leite, iria para onde? Para manutenção corporal, para gestação que essa vaca está tendo na sua barriga novamente. Okay? Então, o sistema de cria, ele é bem complexo, tá? Ele é bem complexo de se trabalhar, ao contrário do que muitos pensam, tá? Não é barato trabalhar com cria, ok? E é aqui que você vai gerar, no final, o produto, né, de qualidade. É aqui o início de tudo, ok? Então, se você tem um animal, uma vaca ruim, um touro ruim, tá? Você vai ter um bezerro ruim, você vai ter uma propriedade ruim, ok? Então, você vai ter uma eficiência do seu sistema totalmente ruim, tá? Aqui eu trouxe para vocês terem ideia, ok? Alguns índices, tá? Eu selecionei os que estão mais relacionados com a parte de cria, tá? Do que outros, né, que são relacionados mais à parte de produção, né, de terminação desses animais. Então, aqui temos que a média brasileira, tá, desses índices, taxa de natalidade, ó, a média brasileira é de 60%, né, um sistema melhorado é de 70% a 80%, tecnologia avançada acima de 80%, tá. Isso aqui são dados antigos, eu trouxe só para vocês compararem, tá. Aqui, ó, ele é de 1997, bem antigo esse dado. Naquela época, ok, esses dados aqui, tá, já eram bem antigos, tá, no caso, na época, eles eram ideais, hoje eles já estão um pouco ultrapassados, tá. Então, uma taxa de desmame, a média brasileira, de 54%, ok, e a nossa meta, 88%. Aqui a meta de taxa de natalidade, ou seja, de 100 vacas, 90 tem que parir. Parindo 90, você descarta 10, ok? Mortalidade até o desmame, né, uma meta de 2%, né, então pode morrer, na verdade não pode morrer nenhum, né, mas morrendo 2 animais de 100, tá ótimo. O intervalo entre partos, ou seja, o intervalo entre uma aparição de uma vaca, tá, e outra aparição dessa mesma vaca, ou seja, a vaca pare um bezerro, primeiro bezerro dela, e pare o segundo bezerro dela, tá? A média brasileira é de 21 meses, ou seja, praticamente a cada 2 anos a vaca está dando um bezerro, ok? Qual que é a nossa meta? A nossa meta é 12 meses, tá? Ou seja, a vaca tem que dar uma cria por ano, ok? Aqui o peso de carcaça, tá? Então a gente desmamar cada vez bezerros mais pesados. Hoje tem bezerros, né, de cruzamentos, por exemplo, Senepol com Nelore, o próprio Aberdeen com Nelore, você consegue desmamar bezerro aí de 300 quilos facilmente, tá? Isso com uma mãe de qualidade, um pai de qualidade, tá? Um touro de qualidade, e um sistema de CRIP também utilizado, tá? Então você consegue desmamar um bezerro aí com 10 arrobas, okay? Se ele vai ser abatido com 20, já é metade do tempo, tá? Já é metade do ganho de peso que ele tem que ter, ok? Então, esses aqui são alguns dados, né, da média brasileira e da nossa meta que a gente tem que atingir. Esse aqui é um dado antigo, 97, e eu peguei um dado mais atualizado, né. Esse aqui é um benchmark, né, gerado pelo Instituto Integra, okay, do ano de 2019 a 2020 para o sistema de cria, tá. Aqui está selecionado em amarelo, tá, os principais índices, tá? Então, aqui, a mortalidade de bezerro, tá? Aqui eu tenho a média dos clientes deles, tá?
quais são os mais rentáveis, ou seja, os que geram mais renda, e quais são os melhores, tá? São os 30% melhores propriedades que eles avaliam, ok? Então, os melhores, os mais eficientes, os que ganham mais dinheiro, a taxa de mortalidade do bezerro é de 1,8%, ou seja, né, quanto menos bezerro morre, mais dinheiro você ganha. Né? Se aqui está morrendo mais bezerro, então quer dizer que eles estão deixando de vender bezerro, então está sendo menos rentável, tá? Aqui só a continuidade desse benchmark do Instituto Íntegra. Aqui a fertilidade geral, né, da safra 2020 a 2021, né, então fertilidade das vacas gerais. Ó, fertilidade 78%, ou seja, de 100 vacas, 78 vacas estão emprenhando, né, a média de clientes. Os mais rentáveis, 87% dessas vacas estão emprenhando. Novilhas, elas são bem mais eficientes para emprenhar, né, do que vacas normais, tá? 81%, e os mais rentáveis 92%, tá? E a fertilidade de vacas, né? Então, chegando até praticamente 90%, né, dos mais eficientes, ou seja, quem ganha mais dinheiro é que tem maior taxa de fertilidade, tá? Tanto de vacas, novilhas, primíparas, tá? Ou fertilidade geral, ou seja, quanto maior esses índices, mais eles estão vendendo, tá? Mais eficientes eles estão sendo. Aqui só outros dados, né? Perdas pré-parto, ou seja, a vaca emprenha, mas não consegue parir, né? Que seria como se fosse um aborto, tá? Então, 9,3% dos menos eficientes, né? Até 3,8%. Essa média dos tops indicadores aqui seria o que? As nossas metas para a gente chegar, né? Que seria as melhores propriedades que a gente está tendo no país. Tem aqui uma taxa de desmame, ó, de 79%, ou seja, de 100 vacas que estão emprenhando, né, 79 vacas está desmamando, ou seja, de 100 vacas, 80, produção praticamente de 80 bezerros aí por ano, tá? E aqui o tempo de estação de monta, né, que eu passei para vocês, né? Então a gente começa com 6 meses, né? E os mais eficientes, né, os produtores que mais estão ganhando dinheiro, a estação de monta deles é de 4 meses, ok? Então, isso aqui, pessoal, é só uma visão bem geral, tá, do sistema de cria, ok? Eu vou tentar mostrar para vocês, não sei se eu vou conseguir, não sei se vai aparecer, depois alguém me dá um retorno aí, você vai aparecer uma planilha em Excel para vocês. Tá aparecendo aí para alguém? Consegue ver? Dalvan, você consegue ver essa planilha? Não, Alessio, não apareceu não. Apareceu ainda não? Só tá na sua Caramba. PowerPoint mesmo. Deixa eu ver se eu consigo... Vou parar de apresentar aqui, vou apresentar novamente, eu vou tentar... Caramba. Só um segundo, pessoal. Eu vou tentar mostrar aqui. Apareceu? Agora sim, Alessio. Apareceu? Ok. O que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, pessoal? O custo de produção de um bezerro, tá? Eu fiz aqui já, né, eu já montei, né, se alguém quiser depois eu posso encaminhar essa planilha já feita, né, ou numa outra oportunidade a gente pode pegar e, sabe, desenvolver os cálculos que eu fiz aqui. Mas qual que é a minha ideia que eu mostrar para vocês? O quanto que a gente vai perder em dinheiro, em reais, se a gente perder um bezerro, tá? Eu quero tentar mostrar para vocês aqui o quanto que custa
dentro de uma propriedade, tá, para um bezerro nascer, ok? Então, eu quero, né, gerar um custo, tá, para um bezerrinho nascer. Não quero gerar um custo, tá, até a venda desse bezerro, ok? Então, como que a gente calcula o custo de produção de um bezerro? Ok? Vou aumentar um pouco mais aqui para facilitar para vocês. Ok? Então, como que a gente calcula o custo de produção de um bezerro? Tá? Aqui, né, nos slides anteriores, eu mostrei para vocês o intervalo entre partos, né, que a gente tem uma média brasileira de 21 meses, tá? Não sei se alguém lembra disso, tá? Eu mostrei para vocês também que o ideal, né, e falei, que uma vaca ela tem que parir um bezerro por ano, ou seja, a cada ano a vaca tem que produzir um bezerro, ou seja, entre um parto e outro parto, né, deve-se passar um período ideal de 12 meses. Então, como que eu calculei o custo de produção de um bezerro, tá? Então, para a gente produzir um bezerro, tá, a gente precisa de uma vaca e de um boi, ok? Então, essa vaca, tá, primeiramente vamos falar de uma vaca boa, ok? Essa vaca, ela come pasto, tá? Tá, eu coloquei aqui como se fosse um arrendamento. Mas a propriedade é minha. Ok, mas se você não tivesse a propriedade, né, para você manter esse animal, você estaria pagando um arrendamento. Eu coloquei uma média aí de arrendamento para vaca em torno de R$30. Creio que já esteja bem maior que isso, tá? Então, uma vaca, tá, mesmo que você tenha o seu pasto, você tem um custo para manter esse pasto, ok? E esse custo a gente calcula como se fosse o custo em cima do arrendamento, tá? Então, uma vaca que está aí comendo um pasto, né, de R$30 por mês a 12 meses, né? Então, eu pego aqui e calculo 30 vezes 12, né? Então, por ano, essa vaca vai estar consumindo R$360, tá? De arrendamento ou de manutenção ou investimento que eu faria nessa pastagem, né? Adubação, calagem, roçagem, né? Tudo isso entraria, tá? Para cuidar desse pasto, né? Esses R$360 por animal. Se eu não tiver o pasto, eu tenho que pagar arrendamento, tá? Se eu tiver o pasto, ok? Esse valor entraria como se fosse, no caso, um custo, né, de manutenção desses animais, tá? Então, um animal, né, por mês, né, aqui no caso tem, né, os cálculos que eu fiz para determinar a dose, né, ou seja, o valor de medicamento também que você tem que aplicar nessa vaca. Geralmente faz 2 aplicações de vermífugo, né? Aqui eu coloquei um preço em torno de R$450 um vermífugo, ok? Esse vermífugo ele é aplicado por peso da vaca, né, uma vaca de leite branca ou Nelore, a média de peso dela vai girar em torno de 450 kg de peso vivo, ok? E geralmente, né, esses vermífugos se trabalham, né, 1 ml para cada 50 kg de peso vivo. Então, quando você divide 450 kg de peso vivo por 50 quilos, né, que seria 1 ml, né, você teria aqui uma aplicação de 9 ml para cada animal, ok? Então, quando você multiplica 9 vezes o preço do medicamento, né, aqui, ó, 9 vezes o preço do medicamento, 9 vezes 450, né, geraria um valor, você divide por 1.000, porque é por ml. Então, cada aplicação, tá, cada dose que você aplicaria nesse animal custaria R$4,05. Como são 2 aplicações por ano, então, de medicamento você gastaria por essa vaca R$8,10. O sal mineral, a mesma coisa, tá? Uma matriz hoje, ela consome em torno aí de 120 gramas de sal por dia. Varia de marca a marca, produto a produto, tá? O que daria um consumo médio por ano de 43 quilos por ano. Geralmente o saco de sal mineral vem de 30 quilos, tá? Eu coloquei um preço aí do mineral comum, normal, R$110
tá, por saco de mineral, só para a gente ter uma noção. Então, ela consumiria, né, 43 quilos, tá, a R$110, 30 quilos, né, que geraria um custo de sal mineral para essa vaca por ano de R$160, tá, e uma mão de obra, tá, então hoje uma pessoa, um homem, ele consegue cuidar em torno aí de 700 vacas, né, ele consegue manejar sozinho 700 animais, tá, ele consegue cuidar num sistema bem dividido, né, bem fácil de manejar. Então, eu geraria um custo dentro de 12 meses de uma vaca de R$530, né, que seria a soma dos 360, mais R$ 8,10, mais os R$160, mais uma mão de obra por mês por animal de R$1,57, tá? Também calcular essa mão de obra aqui, eu levei em consideração o salário hoje de R$1.100, tá? Então, você pagaria R$1.100 para uma pessoa por mês, tá? Para cuidar dessas 700 vacas, né? Creio que esse valor aqui seja bem maior, tá? Ninguém vai trabalhar aí por cuidar dessa quantidade de animal por esse valor aqui, ok? Que é só para a gente ter uma noção. Então, para a minha vaca gerar um bezerro por ano, eu vou gastar com ela R$530,18. Só que para a minha vaca emprenhar, ela não emprenha sozinha. Ela precisa de quê? De um touro, tá? Então, o touro, ele vai ter esses mesmos gastos, tá? O mesmo gasto como pasto, gasto como medicamento, com sal mineral e com mão de obra também, ok? Então, a minha matriz gasta R$530, tá? Dentro de um ano para mim produzir um bezerro, tá? E o touro vai gastar a mesma coisa. O pasto, tá? Vai consumir do mesmo jeito, ok? O medicamento sai mais caro porque o medicamento é por quilo, tá? Então, um touro hoje vai em torno aí de 750 quilos, 800 quilos de peso vivo, ok? Sal mineral, ele vai consumir um pouco mais, porque é em função do peso vivo dele. A mão de obra é a mesma, tá? E o que vai modificar aqui é o custo de oportunidade. O que seria esse custo de oportunidade, tá? Entenda-se como custo de oportunidade, pessoal, seriam juros, tá? Então, seria o quê? O que seria esses juros? Seria eu pegar e comprar esse touro, hoje um touro bom, um touro PO, touro SAPE, né? O pessoal está utilizando bastante na região, vai custar aí em torno aí de R$8.000, tá? O que seria esse custo de oportunidade? Você pegar esses R$8.000, em vez de você comprar um touro, tá? Para produzir o bezerro, tá? E você colocar ele na poupança. Hoje a poupança está rendendo 2% ao ano, tá? Então, esses R$8.000 a 2%, ele geraria para você, por ano, R$6,40 por animal que você produziria, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, 8.000 vezes 2%, tá? E vai dividir por 25. Por que 25? Porque se você tiver 100 animais, você tem que ter 4 touros, ok? Então, geralmente, a relação que a gente usa de vaca por touro são 25 vacas para cada um touro, tá? Então, cada bezerro geraria um custo, né, um juros, por ano, de R$6,40. Então, o meu touro geraria um custo de R$648,65 por bezerro produzido, tá? Isso dentro de um período de um ano. Então, quanto que vai custar o meu bezerro para ele nascer? Ele vai custar R$530 da vaca, mais R$648,65 do meu touro, tá? Isso aqui são valores, tá? Para você manter esse animal, ok? Isso aqui seria em uma condição ideal, uma vaca boa e um sistema ideal. Então, para o bezerrinho nascer hoje numa propriedade, né, que vai ter, acredito que não vai fugir muito disso, para o bezerro nascer, ele vai custar R$1.178,84, tá? Então, hoje, o cara fala, um bezerro de R$1.800 está caro, mas o cara não sabe quanto que custa para produzir um bezerro, tá? Então, isso aqui seria, né, no cenário ideal, de uma vaca parir uma vez por ano, ok?
E aqui eu continuei, né, um pouco mais essa conta, eu estendi ela um pouco mais, né, em relação à taxa de prenhez, tá? No slide lá eu falei que a taxa de prenhez seria em torno aí de 65%, 66%, né, num sistema ruim, tá? Então, quando você tem uma taxa de prenhez aqui, o ideal, acima de 90%, tá? Uma taxa de natalidade acima de 80%, ok? Então, nem quer dizer que dentro de 100 animais, né, como exemplo eu peguei aqui, se você tiver 100 animais, né, 90 vão emprenhar, desses 90, 80% vão nascer. Ou seja, se você tiver uma relação de taxa de prenhez e taxa de natalidade de 90% e 80%, quantos bezerros vão nascer no seu sistema? Né? De 100 bezerros, pessoal, vai nascer apenas 72 bezerros. Okay? Então, quanto menores essas taxas aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou modificar essa taxa de prenhez aqui para 80%. Reparem nesse índice aqui, ó, de 72%. Ele vai para 64%. Então, quanto menos vacas vocês têm emprenhando, menos bezerros vocês vão ter no seu sistema, tá? Se você tiver aí, ó, taxa de prenhez de 80% e nasceu 100%, nascer todos os bezerros, tá? Mesmo assim, você vai ter, né, no seu rebanho 80%, tá, de nascimento. De 100 vacas vão nascer 80. Para se nascer 90, 72%, tá? Então, cada vez que você pega, né, e tem uma redução no número de animais que nascem, no número de animais que você vende, você pega o custo do bezerro, tá, e joga para cima. Aqui o bezerro custaria, né, R$ 1.178 por bezerro se nascesse 100 bezerros dentro do seu sistema. Nasce 100 bezerros? Não. Nasce apenas 72 bezerros. Então, você vai pegar 28 bezerros, o custo de 28 bezerros, que não nasceu, mas que você teve custo aqui em cima com a vaca, você teve custo com o touro, e você vai pegar esse dinheiro, tá, desse custo aqui, desses 28 bezerros, e vai dividir, tá, pelos bezerros que nasceu. Então, isso com certeza vai aumentar o seu custo, né? Então, quando você tem uma redução da taxa de prenhez, uma redução da taxa de natalidade, você aumenta o custo do bezerro no rebanho, tá? Isso cada vez vai piorando. Se o seu sistema é menos eficiente, né, se você tem uma taxa de mortalidade, ó, vamos colocar uma taxa de mortalidade de 1%. A cada bezerro que morre no seu rebanho, você aumenta o custo em R$16 por bezerro, nessa situação aqui. Se morre 2%, você está aumentando R$32 a cada bezerro, tá? Então, quando eu mostrei aqueles dados, né, aquelas metas que a gente tem que atingir e onde a gente está, tá? Isso gera o quê? Custo para a gente. Isso gera, né, encargos, né, e cada vez vai ficando mais caro o bezerro. Nessa situação aqui, né, vamos supor que hoje, sei lá, você vende um bezerro aí por R$2.000. Você pegar e fazer R$2.000, tá, que você está vendendo um bezerro, menos o custo de produção dele, tá? Você pega os 2.000 menos esse custo de produção, você está ganhando por bezerro R$329,98. Esses 329 é lucro total? Infelizmente não, tá? Porque você tem custo de manutenção de cerco, você tem custo de manutenção de coxo, tá? Você tem vários outros custos fixos dentro da propriedade, okay? Que acaba que, muitas vezes, isso aqui fica negativo, tá? Então, quanto mais eficiente você é aqui na taxa de prenhez, na taxa de natalidade, tá? Mais eficiente você vai ser aqui no final. Mais dinheiro vai sobrar no bolso do produtor. Ok? Vamos só colocar uma situação aqui, ó. Isso aqui é uma vaca boa. Toda vaca do meu rebanho, o intervalo entre parto é de 12 meses? Não, tá? Vamos pegar a média geral aí de 18 meses, a cada 1 ano e meio. Vocês vão ver que todos esses valores vão mudar. Então, por exemplo, se eu tenho 2 vacas no meu rebanho, uma pare com 12 meses. A cada 12 meses dá um bezerro. Ok. Eu tenho isso aqui, o custo do bezerro. Tá? Vou anotar até aqui do lado. 1.600
R$70,02. Então, se uma vaca pare todo ano, ela gera aquilo lá de custo do bezerro. Se eu tenho outra vaca no mesmo sistema, comendo o mesmo pasto, comendo o mesmo sal, tendo o mesmo tratamento, só que em vez de 12 meses, ela leva 1 ano e meio, 18 meses, tá? Então vai aumentar o custo do pasto, medicamento, sal mineral, mão de obra, tá? Então vai aumentar o custo com touro, tá? Então ela vai ter, ó, olha para quanto que vem o custo do meu bezerro, tá? Isso aqui, ó, vou até levar essa taxa de prêmio, não, vou deixar para ficar igual lá. A mesma coisa, ok? Então, ó, de 1.670, uma vaca que dá um bezerro por ano, tá? Opa. Então, uma vaca que produz um bezerro por ano, tá? Ela vai gerar um custo de 1.670. Se aumenta mais 6 meses, ou seja, 1,5 ano, tá? Esse custo do mesmo sistema produtivo vai para 2.445, ok? Isso é um exemplo. Você vendeu o bezerro a 2.000, tá? Estamos aqui, ó. Peraí. Você tomou prejuízo nessa vaca. Tá? Então, essa análise aqui, ó, você tem que fazer ela animal por animal, ok? Tem que fazer individualmente. Como você vai chegar nesses valores de animal por animal? Você tem que anotar, você tem que gerar índices zootécnicos, você tem que identificar os animais, tá? Você tem que pesar bezerro, você tem que pesar vaca, ok? Então, tudo isso, tá, gera um custo, ok? Isso aqui é há 1 ano e meio. No slide lá eu mostrei uma situação bem pior, de 21 meses, média brasileira. Nossa! Dá para vocês terem uma ideia. R$ 2.832, né, se a vaca pariu um bezerro com 21 meses, a cada 21 meses pariu um bezerro. Então, você tem um prejuízo enorme, enorme, enorme. Okay? Então, quanto mais eficiente, tá, for o seu sistema, okay, menos dinheiro você vai perder. Okay? Deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Eu vou finalizar, tá? Então, pessoal, então, quanto mais eficiente a gente for na fase de cria, mais eficiente a gente vai ser na fase de recria, e mais eficiente a gente vai ser na fase de engorda. E tudo isso vai gerar lá no final dinheiro, tá? Dinheiro para o produtor, tá? Consequentemente, dinheiro para o técnico que está auxiliando ele, tá? Porque é aí que o cara faz o nome dele, tá? E só para finalizar, tá? Então, a fase de cria, ela demanda mais atenção e investimentos, tá? Então, tem que ter muita atenção, porque uma vaca ruim pode piorar muito o seu sistema. Você pode ter 3 vacas no seu sistema, 2 ser eficiente e uma ineficiente, você acaba tomando prejuízo, você acaba saindo negativo, ok? E é nessa fase, né, que são identificados os melhores animais destinados à reprodução, e são os produzidos, né, os bezerros das fases de recria e engorda, que vão, as fases de recria e engorda, né, apresentam relação diretamente com o sucesso das outras fases. Sendo assim, né, produzir bezerros sadios, bem desenvolvidos e pesados, né, deve ser um dos objetivos do criador, ok? Então, o negócio não é só pegar e botar a vaquinha junto com o boi, tá? E achar que você vai ganhar dinheiro, ok? Hoje, as margens, né, hoje o quanto que o produtor lucra, cada vez é menor por animal. Então, cada vez o produtor tem que ser mais eficiente, ok? Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso, tá? Não sei se vai ter tempo para perguntas, né? Se alguém tiver perguntas, dúvidas, ou quiser contribuir com alguma coisa, né? Estou aí à disposição de vocês, tá? Vou deixar aqui
o meu e-mail, tá? O telefone, tá? Caso alguém queira entrar em contato, tirar dúvidas, dar sugestões, tá? Obrigado a todos, né, pela atenção. Dalvan, se você quiser mediar aí, não sei se vai ter tempo, você que manda. Alessio, obrigado, hein? Excelente, bastante conhecimento aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à disposição. Sei que o assunto ele é meio corrido, né, meio cansativo, né, ainda mais essa parte de ficar em casa, né, sei lá, pelo Google Maps, é bem chato, né. Participei de treinamentos aí esses dias, cara, nossa, é complicado, tá? Mas é novos tempos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, sugestões, tá? Fique à vontade. Bom, Alessio, obrigado, hein? Obrigado pelo seu tempo. Sempre que puder nos ajudar aí, conta com a gente. Se a gente puder te ajudar aí também, conta com a gente, somos parceiro. Opa, toma aí, se precisar de mais ajuda aí, toma aí também, precisando, cara. Toma na ativa aí. Bom, tiver a oportunidade, obrigado, Alessio, você tá... Qualquer coisa, eles mandam mensagem pra gente, a gente vai estar encaminhando pro Alessio, ou diretamente pro Alessio aí. Tá bom.